Você está pronto para ter hoje uma aula que vai mudar a sua percepção a respeito de tudo que te cerca, que vai te tirar da Matrix e que você vai compreender que na realidade você está 24 horas por dia sendo enganado em um teatro de canalhas que só querem meter a mão no seu bolso e te dilapidar de todas as maneiras possíveis. Tá pronto para isso? Né? Porque esse vídeo aqui é para os fortes, não é para os fracos, não. Você conhece esses dois camaradas aqui? São dois caras que eu respeito e admiro muito. Um é o Boris Feldman, que é jornalista automobilístico há mais de 50 anos. E o outro é o Sérgio Habib, empresário brasileiro, que foi inclusive presidente da Citroën, responsável por trazer diversas marcas de automóveis para o Brasil e que trouxe a Jack também. Hoje ele está trabalhando com a Jack. E o que ele vai falar aqui hoje para você é impressionante. Isso aqui é uma aula de verdade e é um dos conteúdos mais impactantes que tem no YouTube hoje. Se você assistir, se você não fica revoltado com a realidade brasileira, é porque ou você é muito burro para entender o que eles estão falando, ou você simplesmente você prefere permanecer na Matrix, você prefere permanecer na farsa. Você sabia que o carro brasileiro é o carro mais barato do mundo? É o que ele explica para vocês. Cara, que na realidade é uma grande metralhadora de números. O carro brasileiro é o carro mais barato do mundo. Por que ele fica caro para o consumidor final? É dinheiro de roubo de políticos. Os políticos precisam vender os carros nesses preços para poder te assaltar 24 horas por dia. E eles taxam sempre os mais pobres. Quem paga o pato são sempre os mais pobres. Enquanto o canalha tem lá o discursinho dele, nós vamos fazer o melhor para o pobre desse país. Na verdade, o que eles fazem é que o pobre pague mais imposto em tudo que ele compra. Se ele compra qualquer coisa no supermercado por R$10, 4 é imposto. E não interessa se o cara ganha R$1.300 por mês ou se o cara ganha R$1 milhão por mês, ele vai pagar esse mesmo R$4 de imposto. Ou seja, o pobre vai pagar a mesma coisa de imposto que o super rico, porque no Brasil se taxa consumo e não se taxa renda. Esse é um vídeo absolutamente fundamental você assistir, é um corte, né, que eu separei aqui, chamado O Carro Brasileiro é o Carro Mais Barato do Mundo. E é. E o cara vai mostrar para você. Se você assistir isso e não ficar revoltado, meu irmão, você tem um sangue de barata mesmo. E eu não consigo entender porque tantos anos o brasileiro é feito de trouxa, é feito de imbecil, por políticos canalhas que prometem as coisas, depois nunca entregam nada e ainda são idolatrados por esse povo e as coisas não mudam. Por que que permanece assim? Eu conheci o Sérgio Habib em um podcast que ele fez com o João Anacleto, que é do canal A Roda. Aliás, um cara engraçadíssimo que eu gosto muito, né? E acho que ele fez mais de 4 horas de podcast em 2 sessões que o Sérgio Habib foi para lá. E é uma aula, cara. E agora ele foi também, junto com o Boris Feldman, no podcast do PrimoCast, né? Onde ele fala aqui que nem uma metralhadora. Eu nunca vi um cara ter tanto número, tanta estatística e tanto conhecimento das coisas que fala, porque viveu isso a vida inteira, como ele demonstra aqui, vocês vão ver logo mais. É isso que nós deveríamos exigir de quem seria presidente desse país. Conhecimento mínimo, básico, desse tipo de estatística, desse tipo de número, tá? Porque quando você tem semi-analfabetos na presidência da República, ou pessoas que não entendem absolutamente nada disso, é muito fácil você transformar esses palhaços em peões e marionetes do sistema que esmaga brasileiros 24 horas por dia. O mínimo que se exige é que o cara pelo menos tenha uma alfabetização. Os caras são analfabetos, bicho. Pega aí nos últimos... A outra dizia para estocar vento, o outro que comia calango, o outro... Eu não sou governo, tal que... Nós merecemos coisa melhor. Então, para que você possa abrir os olhos, eu vou deixar esse corte aqui. Por que o carro brasileiro é o carro mais barato do mundo? Por que a Ford deixou o Brasil? Se é o carro mais barato do mundo. Você vai entender agora. E se você quiser essas aulas completas, eu vou deixar o podcast do PrimoCast aqui para você assistir. É uma aula, tá? 2 horas e 27, aula para você. E depois do João Anacleto, que eu gosto muito do canal A Roda, engraçadíssimo esse cara. Também mais um podcast de 2 horas, depois tem mais outro de 2 horas, aula para você.
você vai entender por que que essa Matrix brasileira te esmaga 24 horas por dia e do porquê esses políticos canalhas pretendem e preferem fazer um teatro de farsas, de brigas de mentirinha, de holofotes, de palanque, seja em tragédias, seja em cadáveres, enquanto eles não discutem aquilo que mata brasileiros o dia inteiro. Então, com vocês agora, por que o carro brasileiro é o mais barato do mundo? Então vamos lá, Sérgio, vamos começar pelo que você está falando. Carro no Brasil é barato, então? Barato. Carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia, primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? É mais do que o governo americano. O governo americano ele gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%. Mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Sim. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do Plano Real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar, que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, é o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma, fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%. Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números. Nos Estados Unidos, 16% da renda do governo americano é tributo sobre consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26% e 27,5%. O mais alto do planeta. Na França é 20%, na Espanha é 20%, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18% a 21%. Nós vamos ter 26,5% ou 27%. Caraca. Por que nós vamos ter 27%? Porque a gente cobra impostos sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5%, 27% de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37% ou 44%. Se você bota um IVA de 27%, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode. O que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária,
estão falando, já está previsto, que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço, porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos, para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso Polo não é o Polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu. Então você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então, qual é o carro mundial que você pode pegar que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla no Brasil é R$185 mil, esse modelo específico. Para eu comprar ali na tabela FIP na concessionária. É preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou não. Bom. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga R$27.900. No Brasil é R$22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro, no Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe R$22.500 contra R$28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota XSE, na França, vale 38 mil euros. Tira 20% de IVA, 32 mil euros, 34 mil dólares. O nosso é 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicado a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para 900, vale 1.200 no dólar blue, então, mas quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com 55, porque também tem a margem da rede, que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, Corolla. Ele vale em ien 3 milhões de ien. O problema do ien é que na pandemia o ien foi de 120 para 150. Então hoje o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. 2 anos atrás não era. Porque o ien está 150 e estava 120. Então, até 2 anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós, consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil a gente tributa consumo, a gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem 2 tributações malucas. A gente tributa trabalho, quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos não tem imposto sobre trabalho, tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso na reforma tributária nós não resolvemos.
Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque na reforma tributária, quem perde grita muito. E a maioria silenciosa que ganha fica quieto. Então, por exemplo, eu vou aumentar o imposto de renda para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar os deputados que têm renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde com certeza ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então ele não quer. Ele não vai fazer isso com ele. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão para falar, não pode aumentar imposto de renda, não pode aumentar imposto de renda. Mas de algum lugar eu tenho que tirar dinheiro. Então eu acabo tributando o consumo. E o Brasil tributa consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles. Mas senão era mais caro. Então o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. É isso que ele é, um vetor de arrecadação. Uau. Vamos separar de uma vez por todas, para o cidadão que nos ouve, inteligência de cultura. São atributos absolutamente distintos. Inteligência, e ninguém sabe exatamente o que é, nem com os trabalhos memoráveis de Piaget, ninguém sabe exatamente o que é. Depende, tanto quanto a ciência odierna possa afirmar, de uma arrumação cromossomial específica. Quer dizer, na hora em que o ser espermatozoide e óvulo se juntam, na hora que o ser é gerado, algo faz com que um indivíduo seja mais bem dotado que outro. Isso é inteligência. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação, rica em proteínas. Isso está sabido. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos, desculpem, verdadeiras bestas. Perdoe, é a linguagem comum. Mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com um indivíduo da favela que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Tá entendendo agora? No momento em que nós separemos isso, a gente se entende. Normalmente quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza, é um indivíduo extremamente mal dotado, é um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder, eu nunca participei dela, jamais quis, eu sou realizado da minha profissão, sou respeitado. Esses indivíduos, veja o senhor, encontram um caminho fácil e não são maus por essência, eles se adaptam. Quando um não se adapta, é posto para fora do meio, é um estranho no ninho. Quando um indivíduo, dentro do processo, reage e se manifesta contra as maldomias, existe rapidamente todo um mecanismo coercitivo, que o impede de prosseguir. E outros que poderiam pensar como ele se calam. Esta é a realidade. Não adianta tapar só com peneira. O processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim. Eu não disse isso. Eu disse que eles ficam assim.